Olá, pessoal. Eu me chamo Júlia Nunes. Você está assistindo o Podpesc, o podcast oficial do Pesquisa Coletiva. E hoje estamos aqui com Camila Nascimento, tá? Que é a nossa pesquisadora de hoje, porque nós estamos com um especial em formato de podcast, onde nós vamos falar sobre saúde mental, tá? E dentro desse tema, nós vamos trazer 3 perspectivas de saúde mental que vão refletir sobre a saúde mental de 3 tipos de pessoas, né? Ou de cotidianos que estão presentes ali ao nosso redor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a saúde mental da mulher mãe, tá? Com a Camila, que é a nossa convidada. E ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande, com experiências na área de Psicologia perinatal e clínica. Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui hoje, né? Estar aqui compartilhando conhecimento e construindo saber, né? Sim, com certeza. A sua presença é muito importante. E ainda mais sobre um tema que é pouquíssimo falado, ou que a gente quase nem para pensar tanto, né? Mas eu queria saber, Camila, como você conheceu essa área, como você começou a pesquisar? Então, na graduação, nós temos algumas disciplinas que tendem para esse assunto, né? Então, eu comecei a pesquisar a partir de uma disciplina que eu cursei, em que a gente se debruçava sobre o assunto da maternidade. E aí, dentro do espectro, né, da maternidade, a gente poderia escolher um tema livre, né? E eu escolhi fazer um estudo aprofundado um pouco mais sobre o caso do luto perinatal. E aí foi o primeiro contato que eu tive com os estudos em maternidade, e aí isso foi se aprofundando através dos estágios, né? Então, eu fiz estágio dentro da perspectiva clínica, né? Atendendo mães que passaram pelo luto perinatal, né? Que é esse processo de perda gestacional. E também na área de pré-natal psicológico, que é voltado para gestantes. É um processo assim de psicoeducação, de educação em saúde, né? E também estagiei em uma maternidade diretamente com a psicologia hospitalar e auxiliando, oferecendo esse apoio emocional para mulheres durante o parto. Então, foi assim que eu me interessei pela área, que eu conheci, foi diretamente dentro da universidade. E, desde então, eu venho desenvolvendo estudos, buscando novas perspectivas, participo de uma comunidade, né, que é a comunidade Psiperinatal, que é uma comunidade que envolve psicólogas do Brasil inteiro, que desenvolve cursos e que a gente troca experiências, né, constrói materiais, recursos dentro dessa área. Gente, tem todo um universo Sim. Falando sobre isso. Eu nem imaginava. Mas você falou sobre que perinatal significa a questão da perda gestacional. Mas a gente também tem o termo pré-natal. É relacionado ao que exatamente? O que é a psicologia perinatal? Então, o perinatal, o peri vem de entorno e natal do parto. Né? Então, é todo o processo que está ao redor desse processo de nascimento. Então, quando a gente fala sobre psicologia perinatal, a gente engloba tanto as famílias tentantes, que estão pensando dentro do planejamento familiar em ter filhos e como levar, né, essa questão da gestação. Nós englobamos também a mulher que está gestando, né, que a gente tenta sempre incluir toda a família, porque não é só aquela mulher, mas entende-se a importância de ter uma rede de apoio. O processo do puerpério, que seria o que antigamente as pessoas conheciam como resguardo, né, que são esse período após o parto. E aí nós também atendemos às demandas que acontecem, como, por exemplo, a perda gestacional, o aborto espontâneo, que também está dentro da perinatalidade. Né? Porque, normalmente, quando a gente pensa, né, em natalidade, a gente pensa no processo do nascimento, mas que essa perda ela também pode acontecer nesse processo. Então, é a psicologia que acompanha todo o processo em torno do nascer.
Seria a psicologia perinatal. Em torno da maternidade, tudo o Isso. que ela envolve. Exatamente. Gente, que coisa, viu? E aí você participou de um projeto, né, clínico, em que você conversou com algumas mães. E eu queria saber como é que foi essa experiência, né? Esse primeiro contato que você teve. Eu não sei se você é mãe, né? Não, ainda não. Então, como psicóloga e como pessoa, como foi chegar nessas mulheres? Como foi essa experiência lá? Então, eu tenho 2 vivências específicas, né? Que seria a questão do grupo, porque quando a gente fala sobre pré-natal psicológico, normalmente são grupos de gestantes, né? E aí é um processo de facilitar esse grupo e de entender as vivências que estão acontecendo com cada uma, né? E tem o processo clínico, então é o processo de fazer escutas individuais, né? Acompanhar de forma psicoterapêutica mulheres, mães. E aí eu passei, assim que eu tive o primeiro contato, né, com uma mãe para atendê-la, foi muito sobre entender a dimensão e a diferença entre o que a sociedade espera da maternidade e prega como sendo a maternidade perfeita e como isso impacta na saúde mental dessas mulheres. Então, chegam muitos relatos de mães exaustas e se sentindo culpadas por se sentirem dessa forma, sendo que, como é vista a mãe socialmente? É a questão a mãe é uma mulher muito guerreira, é a que dá conta de tudo, é a que se preocupa, é a que exerce cuidado. E muitas das vezes são metas irreais, entende? Que não cabem numa rotina. Então, por exemplo, a gente tem muito a ideia de uma teórica, né, psicóloga, Maria Tereza Maldonado, ela vai escrever um livro, né, chamado Psicologia da Gravidez, e ela vai discursar sobre esse mito do amor materno, que seria essa ideia de que a mulher já nasce sabendo ser mãe e que ela já começa a amar o filho a partir do momento que ela descobre essa gestação. E isso é muito implementado, assim, na nossa vivência, desde as brincadeiras de infância, quando a gente pega aquela bonequinha e aí alguém fala, ó, ela vai ser a sua filhinha, você tem que cuidar dela como se fosse a sua filhinha. Exato. Isso vai... Só que, na realidade, um filho não é como um boneco, né? Com certeza não. E essa questão, ela é diferente para cada pessoa. Sim. Então, vem de ser essa ideia de que você já ama a partir do primeiro momento, sendo que o amor é uma coisa, é algo construído, né? É uma construção. Então, eu vou construindo esse amor a partir da rotina que eu crio, a partir do conhecimento daquela vida, né? Então, chegam mulheres muito angustiadas porque sentem que não estão amando o suficiente, não estão exercendo esse cuidado, sendo que são pessoas que estão dando o melhor de si dentro daquela situação, fazendo todo o possível. Então, existem mulheres que têm o sonho de ser mãe, e isso é muito incentivado socialmente, assim como vão ter aquelas mulheres que não tinham o sonho de ser mães e que têm uma gestação não planejada. E aí vem todo um julgamento em torno dessa gestação não planejada, né? Dessa questão de julgamento até das mulheres que escolhem não ser mães, né? Então, tudo isso é considerado, porque o processo de maternar, a construção que a gente tem do que é ser mãe, como você disse, começa muito cedo. Faz pouquíssimos anos que, por exemplo, a infância ela é tida como uma fase muito importante de desenvolvimento da vida. Sim. E como foi que isso aconteceu, de um ponto de vista histórico? Foi desenvolvendo a ideia de que as mulheres precisavam exercer essa rotina de cuidado com essas crianças, porque tinha uma alta mortalidade infantil ali pelo século XX, e que, a partir disso, tudo o que se fez em torno de infância se responsabilizou aquela mulher para desenvolver. Então, não, se você precisa ter uma rotina de cuidado com o seu filho, e aí, se acontece alguma coisa, se o seu filho apresenta algum sofrimento, então é porque você não cuidou direito, não foi uma boa mãe. Existe até um termo dentro da psicologia, da psicanálise, né, winnicottiana, de Donald Winnicott, que ele vai dizer que é a mãe suficientemente boa. Então, é uma ideia de que existe essa mãe ideal, né, de que todas as mulheres deveriam se aproximar dessa ideia. É o que a sociedade prega. E dentro do trabalho com mães, a gente desmistifica isso,
né, de que não existe uma maternidade perfeita. Existe uma maternidade real e que comporta as singularidades de cada mulher. Exatamente. E fora que a gente precisa pensar também, Camila, que cada mãe tem essa realidade e nem todas as mães vão poder dar as mesmas coisas para o seu filho. Então, tipo assim, a gente tem aquela mulher que consegue se planejar, que consegue falar, nossa, eu vou conseguir dar um quarto bem bonito para o meu filho, eu vou conseguir colocar ele numa escola legal, vou conseguir pagar uma escola legal para ele. E tem aquela mãe que acaba sendo mãe por acaso. Sim. Entendeu? E aí a pessoa se sente totalmente perdida, sabe? Porque gerar uma vida se torna muito uma obrigação, porque ela cresceu com aquilo. Você cresce falando assim, nossa, quando eu tiver um filho, eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que gerar ele. Só que muitas mulheres não têm essas condições, não conseguem ter esse preparo. Sabe? Sim, e tem toda uma questão que envolve também a classe econômica daquela mulher. Exatamente. Né? Então, são mulheres que, às vezes, a maternidade acontece muito cedo, e aí a gente tem essa questão no Brasil da gravidez na adolescência, né? E que muitas vezes não tem a dimensão real do processo de maternar e se depara com isso. Então, nós temos essa questão, nessa falha da educação sexual, por exemplo, né, de que muitas meninas engravidam e aí exige toda aquela mudança que é no meio, por exemplo, da adolescência, que é uma fase que já tem as suas próprias, assim, potencialidades e dificuldades, exercer esse processo da maternagem. E o quanto, quando a gente está falando em termos de classe, né, o quanto é sofrido para essa mãe não ter para dar ao seu filho. Sim. Enfrentar essa dificuldade financeira, por exemplo. Isso gera um desgaste, um sofrimento em saúde mental. Né? Porque como é que fica essa mãe sabendo que o filho está com fome e ela não tem o que dar? Nossa. Eu estava refletindo sobre isso hoje, sabe? Tem várias pessoas, às vezes, passam na porta da casa... Várias mulheres, né? Às vezes, passam na porta da casa da gente pedindo um alimento para o seu filho. E aí, eu fiquei pensando assim... Cara, imagina você gerar uma vida, você não ter nem para você... E você ter essa responsabilidade de conseguir isso para uma outra pessoa. Sim. É um peso enorme. E... Tipo assim, voltando um pouco naquela questão que você falou sobre a gente ter isso muito enraizado, muito romantizado desde de criança. A gente também vê essa romantização nos dias de hoje por outros meios. Por exemplo, na internet, muitas influencers acabam mostrando a maternidade, só que de um jeito totalmente, assim, glamuroso. Como se fosse assim, eu vou conseguir isso pro meu filho, eu vou conseguir aquilo. Tipo assim, sabe? Como se você vendo aquela pessoa fazendo isso, você vai conseguir também. Só que é totalmente irreal, porque é algo fruto da internet, fruto da realidade que a pessoa quer te mostrar. E isso acaba te incentivando também, tipo, como você falou... A gravidez na adolescência. Muitas adolescentes acabam não vendo a dimensão do que é isso. Sabe? Acabam não vendo como é preocupante, assim, você ter um filho, como isso pode impactar a vida delas, sabe? E aí, tem todas essas coisas, a influência desde a infância, e aí com o boom da internet, como fica? Sim, e quando a gente pensa nessa maternidade que agora é uma influência, né? Uhum. Então, nós temos o nicho de influência em maternidade. Sim. Existe muito uma comparação, como você disse. Só que o ponto é que muitas das vezes não se é mostrado alguns dos aspectos. Eu sinto que, atualmente, né, o movimento principalmente começou, eu acho que de uma forma maior, através de influências como a VTube, por exemplo, Sim, que tentaram mostrar um pouco mais
a maternidade de uma outra forma. Por exemplo, né, a maternidade, o processo de gestar inclui mudanças corporais, inclui mudanças de humor. Então, e quando você deixa de gestar, né, então, assim, você passa pelo processo do parto, você vai vivenciar o puerpério, né, que são aqueles primeiros 60 dias. E o seu corpo não vai voltar imediatamente ao que ele era antes. Não vai. Então, muitas mulheres, por exemplo, quando se passa pelo processo do parto cesáreo, precisa de um repouso, né? Tem uma limitação ali mínima nas atividades. E pode acontecer um fenômeno que a gente chama de baby blues, que é quando acontece esse parto, durante esse período de puerpério ali dos 60 dias, ocorre uma mudança, então, nesse humor, né, nesse sentimento. Então, é uma sensação de tristeza muito grande, né? E aí a gente fala sobre o quanto ainda é um tabu a depressão pós-parto, né? Então, não se fala muito sobre isso, sobre a diferença entre um e outro, né? Porque o baby blues, ele é um momento, né? Ele passa-se normalmente alguns dias, algumas semanas, né? Com a questão do desânimo, com sintomas um pouco mais depressivos e, teoricamente, passa. A depressão pós-parto é o que pode se estender e que, principalmente, mulheres que já possuem esse fator de risco para a depressão pode desenvolver. Então, quando a gente pensou, né? Eu fiz estágio na UFCG e nós tínhamos um programa, né? Que ele é coordenado e fundado pela professora Regina Azevedo, que é o Ser e Gestar, que é um programa de pré-natal psicológico. E aí, qual é a função de um pré-natal psicológico? O pré-natal comum, né? Que a gente conhece, que a gente aplica, né? No postinho, tudo, é justamente para saber como é que está o andamento dessa parte mais orgânica. Como é que anda o bebê, como é que está essa mãe, a saúde, né? E o processo do pré-natal psicológico é justamente levar o conhecimento também para que muitas mulheres tenham acesso a entender um pouco melhor sobre essas modificações. Entender... É a parte psicológica. Exatamente. Então, é entender um pouco mais sobre como funcionam partos. Então, é uma coisa que não se fala muito comumente. Né? O que é que acontece na hora do parto? Né? Como é um parto normal? Eu mesma só fui ver, assim, pela internet. Sim. Porque não é uma coisa, assim, nem que a minha mãe conseguiria me falar, sabe? Pois é. E aí, a quantidade que chegam de gestantes com essa ansiedade porque não sabem o que acontece na hora do parto. Porque o que as pessoas falam comumente é muito doloroso. Entendeu? É a maior dor do mundo. E, nossa, aí muitas mulheres chegam com esse medo. E aí pensam, por exemplo, na opção da cesárea, né? Porque pensam que é um procedimento mais simples. Que vai doer menos. Que vai doer menos. Sim. E aí, um dos nossos encontros dentro do pré-natal psicológico era justamente para trazer esses tipos de parto. Para entender, por exemplo, como é que se dá o parto normal, o processo todo que o corpo faz, de contração, de intervalo de contração, né, de romper essa placenta. Enquanto a gente também falava sobre o pré-natal, sobre o parto, né, cesáreo, de que ele é uma cirurgia. São 8 camadas que se corta. Entende por isso? Pois é. Então, assim, é preciso ter essa dimensão que também é uma cirurgia, também tem os riscos dentro de uma cirurgia, né? E que não é que exista um processo mais fácil, é que a mãe tem a oportunidade de escolher e de entender os direitos que ela tem nesse momento. Então, por exemplo, pouquíssimas pessoas sabem ou falam sobre o plano de parto, que é um direito da mulher. E o que é o plano de parto? A própria gestante, junto com a sua rede de apoio, o seu acompanhante ou acompanhante, né, que ela tem direito a ter, montam um documento, redigem esse documento de como gostariam de ser tratadas durante um período de parto. Então, eu gostaria de ter feito um parto normal, se não for possível, um parto cesáreo, nessas condições, medicações que eu gostaria ou não que aplicassem, entende? Isso é um direito da mulher. Ela tem o direito de falar sobre isso. O que ela quer. Sobre o que ela quer, entende? Então, trabalhar com maternidade é também trazer esse empoderamento para essa mulher. Sim. Entende? É entender que nem tudo
é uma decisão de outras pessoas, porque é dela a maternidade. Então, é muito importante que sejam consultados profissionais, que se estude sobre. Hoje em dia, eu acho que é mais incentivada essa ideia de que você não nasce sabendo tudo sobre educação. Sim, exatamente. E que você pesquisa, mas que justamente nesse processo você também se permita ser protagonista dentro desse maternar. Sim. E isso me fez lembrar de uma moça com quem eu trabalhei, né, no passado, que ela teve um bebê, ela queria muito ter um bebê, e aí ela tinha retornado, né, para o trabalho, e aí a gente estava conversando e ela falou assim, eu tive o bebê e tudo mais, o bebê tá bem, tá ótimo, só que agora eu tô esquecida. As pessoas só perguntam como é que tá o bebê. Sim. Ninguém pergunta como eu tô e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nessa coisa, assim, Camila. Como a mulher realmente fica esquecida, sabe? E às vezes esquecida por ela mesma. Sim. Entendeu? Porque o bebê, ele se torna uma prioridade para todo mundo. Principalmente para a mãe. Só que aí como é que fica a mulher, a mulher que era antes de ser mãe? Tanto que foi por isso que eu escolhi o nome desse episódio, né? Saúde Mental da Mulher Mãe. Porque eu penso que a mulher, quando ela se torna mãe, ela meio que se torna duas coisas em uma. Sim. Eu não sei nem se era um raciocínio meio maluco. Mas, assim, a mulher, ela tem a vida dela, tem os sonhos dela, coisas que não incluem necessariamente um outro ser, uma outra pessoa. E aí chega a maternidade, onde você meio que tem que arrumar um jeito de se voltar para aquela pessoa, para aquele ser. E aí você acaba, tipo, coexistindo, sabe? Em uma pessoa só. Só que nem todo mundo consegue coexistir, né? Como é que fica a autoestima dessa mulher? Que nem você falou de depressão pós-parto. Nem toda mulher consegue achar, tipo assim, bonito, achar interessante, tipo, falar, cara, eu acabei de gerar uma vida. Não sei se esse pensamento passa pela cabeça de todas as mulheres, né? E questiona-se algumas coisas, né? Por exemplo, o processo de gestar. Tem mulheres que vão adorar e que vão passar tranquilamente pelo processo dos 9 meses de gestação. Sim. Tem mulheres que realmente vão passar os 9 meses doentes, né? Então, é a questão, por exemplo, dos enjoos. Tem mulheres que têm mais enjoo, tem umas que têm menos. Tem umas que têm mais durante os primeiros meses, depois passa. Tem umas que têm os 9 meses. Então, cada organismo reage de uma forma. E assim como vão ter mulheres que vão se achar lindas, grávidas, gestando, tem mulheres que vão ter horror às estrias, que às vezes ficam, né? Que vão ter muito essa dificuldade de se reconhecer naquele corpo, né? E talvez até nesse corpo depois do gestar, porque ele leva um tempo para se adaptar novamente, né? Sim. E quando a gente está falando sobre as modificações que a maternidade gera na vida de uma mulher, existem muitas questões a serem consideradas, né? Porque, de fato, quando você traz esse exemplo, né, de que só perguntam pelo bebê, de fato, né? Porque as visitas, elas são para o bebê, para ver o bebê que nasceu. Entendeu? O presente é para o bebê. Exatamente, é um presente para o bebê. E dificilmente é vista aquela mãe. Sim. Aquela mãe que muitas vezes está com um recém-nascido em casa, que está tendo que dar conta de todas as atividades domésticas, né? Sim, que já é muito difícil. Que já é difícil, entende? E que ainda está se adaptando à rotina daquele recém-nascido. Então, nesse caso, a melhor rede de apoio para essa mulher é a pessoa que às vezes se oferece para levar um almoço, para ajudar em alguma coisa que esteja precisando. E dificilmente as pessoas se atentam a isso, Sim. né? E essa questão do maternar, dessa prioridade que se dá ao filho, às vezes aparecem discursos muito comuns, do tipo, não, eu saí para comprar uma roupa para mim e comprei uma roupa para ele. Uhum. Não aparece muito. A minha própria mãe fala isso, assim. Eu lembro que ela falava assim, não, eu só compro as coisas pra Júlia. Eu só compro as coisas pra Júlia.
Sim, e aí o que é que a gente busca quando a gente está falando sobre saúde mental? É lembrar essa mulher de que ela também tem um espaço como mulher, como pessoa que deseja, que tem vontades, que tem, assim, pensamentos, sentimentos, né? Não é porque, então eu vou deixar de dar atenção ao meu filho. Não. É entender que você também merece atenção. Sim. E que, assim, a partir da maternidade surgem-se outras questões. Então, por exemplo, a maternidade solo, né, esse processo de sobrecarga que existe muito, né, de você precisar exercer de uma forma integral um papel que teoricamente deveria ser de duas pessoas, né, da parentalidade. Sim. E quando não ocorre essa maternidade solo, ocorrem mudanças na conjugalidade daquele casal quando chega um filho. Então, como lidar com isso? A questão, né, do retorno, por exemplo, às atividades sexuais daquele casal, se está bem, se não está, a visão que essa mulher vai ter do próprio corpo, o retorno ao trabalho, né, porque hoje nós temos uma licença maternidade de 4 meses, só que o que acontece? Isso esbarra, às vezes, em recomendações. Então, por exemplo, recomenda-se que a mulher amamente até os 6 meses, mas ela precisa trabalhar. Então, Sim. como é que ela vai fazer essa gestão? Né? E aí, às vezes ela se sente culpada por esse processo de introdução alimentar, de dar a mamadeira, porque existem muitas condições ideais. Sim. Né? Então, assim, recomenda-se a amamentação até os 2 anos. Essa mulher consegue amamentar até os 2 anos? Essa mulher sequer vai conseguir amamentar? É um desejo dela? São temáticas que a gente vai trabalhando, justamente porque parece que existe até uma frase que comumente se vê até na internet mesmo, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. É. Não é? Que é essa ideia de que a mãe Exatamente. sempre está se sentindo culpada ou faltante em alguma coisa, né? Porque, na verdade, não existe criação perfeita, né? Sim. Você pode seguir todas as diretrizes e, mesmo assim, vai faltar alguma coisa, ou você vai sentir que falta alguma coisa, né? Porque é o que é possível, o que é real. Sim. E agora você está falando de culpa. Eu vou trazer bastante o exemplo da minha mãe, porque eu não sou mãe, então é a referência que eu tenho e que eu observo. E teve um dia que ela trouxe para mim uma confissão, né, agora, depois de anos, em que ela se sentia culpada por eu não estar frequentando a mesma religião que ela. Porque ela acha que na minha infância ela me levou pouco para a denominação dela. E aí, por isso que hoje eu não estou na denominação dela e tudo mais, que é onde todo mundo da nossa família cresceu e ela se sente culpada por eu não estar. E aí, é claro que eu tirei totalmente esse sentimento dela, mas ela está se sentindo culpada por algo que não foi uma escolha dela, sabe? Sim. E eu fiquei pensando, cara, eu já tenho, né, 20 e poucos anos, 22 anos. Ela veio me confessar isso agora. Por quanto tempo ela carregou essa culpa? Sim. E principalmente porque uma coisa que acontece muito, muito, é assim, sai a notícia de algum acontecimento. Por exemplo, normalmente acontece em tragédia. Acontece alguma tragédia com uma criança ou com um adolescente. A primeira pergunta que vem, mas cadê a mãe? Cadê a mãe que não percebeu isso? Onde estava essa mãe nesse momento? Exatamente. Né? Então, nunca se pergunta sobre o pai. Sim, sim. Era isso que eu ficava pensando. Cara, como pode, né, um casal que teve uma participação nessa mesma vida, Sim. mas ser tão diferente o nível de responsabilidade, o nível de carga, o nível de imagem social que a gente tem em comparação com o pai? Porque existe toda essa construção em torno da maternidade, como se, primeiro, a gente tem uma questão de gênero, né? Sim. Porque o trabalho do cuidado, ele é normalmente associado ao feminino. Então, nós temos, por exemplo, que até as profissões que são relacionadas ao cuidado são majoritariamente femininas, né? E na questão dos cuidados à criança não poderia ser diferente. Então, temos que essa mulher, ela ainda é vista como responsável prioritária dos cuidados
à criança. E aí, quando a gente está discutindo sobre isso, existe uma pesquisadora, Valesca Zanello, que ela estuda sobre gênero, e ela diz que nós temos alguns dispositivos que atuam de forma estrutural e que nos estruturam em performances de gênero. E um deles ele vai dizer que é o dispositivo materno, que em mulheres aparece muito forte. E que aparece, inclusive, nas mulheres que não são mães. E aí ela cita um exemplo numa live que ela faz, explicando isso. Ela diz, né, que estava num episódio com a família dela e que ela estava planejando voltar a ir à praia depois do almoço. E aí um tio dela, que estava com a filha, vai e sugere que ela fique e tome conta da filha. Que não é dela. Que não é dela. E aí ela disse, aí de princípio eu parei assim, e eu fiquei muito inclinada a aceitar, porque a gente se coloca, e a gente é vista nesse lugar de cuidado. Sim. Mas aí eu disse, não, eu tenho outra prioridade nesse momento. E aí é um choque, né? E aí ela disse, não, imediatamente a minha mãe me questionou, mas por que você não vai, né? Não custa nada. E aí é um processo de que sim, custa. Sim. Entende? É a mesma questão da mulher que não quer maternar. Como ela é vista socialmente? Ela é muito repudiada. Sim. Né? Primeiro entra aquela questão de, mas você vai mudar de ideia. Você vai mudar de ideia. Como você não pode querer ser mãe, o maior amor do mundo. Você vai se sentir incompleta. Sim. Né? E principalmente entra aquela questão que a gente discute sobre a laqueadura. Que até um tempo atrás, você precisava da autorização do seu marido, do seu cônjuge, para você fazer a laqueadura. Então, até sobre uma decisão que diz respeito ao seu corpo e ao seu maternar ou não, era decidido por outra pessoa. A laqueadura é... É o processo para que você não tenha mais filhos. Né? O procedimento realizado nesse sentido. Então, atualmente você consegue fazer isso sem precisar de autorização a partir de determinada idade. Pronto, é a mesma coisa do processo quando ele é feito para homens. Só que quando ele é feito para homens, não precisava de nenhuma autorização da parceira. Nunca precisou. Né? Então, para mulheres ainda tinha essa questão. Porque dizia-se, né? Primeiro, quando uma mulher era solteira, surgiam esses questionamentos. Mas você pode mudar de ideia, você pode se arrepender, né? E que isso está tão enraizado, né? Que, por exemplo, uma queixa que eu vi muitas mulheres queixando-se na internet mesmo, que surge um debate, né? Da ideia de que, às vezes, frequentando o ginecologista, só se surge a preocupação de ter algum tipo de doença, de algo que está atrapalhando, quando se vai engravidar. Sim. Né? Então, se considera-se, assim, determinados tipos de exame, não, mas quando você for engravidar, você pensa sobre isso. Entende? Ou então de, mas você tem certeza? Né? Você já tem a pretensão de engravidar? Como é que é isso na sua vida? Sabe? Então, acontece de uma forma um pouco invasiva nesse espaço da mulher, né? E aí, depois da maternidade, tem-se também uma imagem de que aquela mulher é só isso. Sim. Né? E aí, né, quando a gente vai pensar nessa questão da mulher-mãe, a gente pensa na relação de trabalho, né? Porque o que acontece? Muitas mulheres deixam o trabalho após a maternidade para cuidar integralmente dessa criança, desses filhos. Sim. Mas quando essa mulher vai chegar no mercado de trabalho, uma mulher que vai passar por uma entrevista, uma das primeiras perguntas é: você é mãe? Se sim, você pretende ser? Sim. Em quanto tempo? Porque isso vai gerar um custo, né, para a empresa. Exatamente. A empresa se essa mulher é mãe, o filho dela ficar doente, ela vai pedir a dispensa. Exatamente. E aí isso não é questionado a homens. Entende? Então, essa mulher ainda enfrenta essa questão na hora de pensar uma recolocação no mercado de trabalho, por exemplo. Ou de manutenção desse emprego. Né? Quantas mulheres, após a licença maternidade, são dispensadas? Sim. Não conseguem retornar para aquela função, porque pensam que precisam estar ali integralmente para o bebê, ou até pensam que, tipo assim, eu acredito que muitas mulheres talvez pensam que estão perdendo as habilidades dela. Sim. De trabalho. Porque elas ficam ali focadas em cuidar do bebê, cuidar da criança, e aí elas se aprimoram nessa habilidade. E elas pensam, cara, será que eu ainda sei fazer aquela outra coisa que eu fazia?
Uhum. E aí é muito importante quando a gente discute sobre autoestima. Entende a autoestima dessa mãe. Sim. Porque, veja, são as mudanças corporais, são as mudanças de rotina, mudanças, às vezes, no casamento, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, no contexto da mãe atípica, o pós-diagnóstico de uma criança, muitas dessas mães são abandonadas após isso, né? E quando tem essa nova rotina de cuidados, então, precisa-se de um atendimento multiprofissional, precisa-se, às vezes, de uma dedicação exclusiva, né? E tudo isso recai sobre ela. Então, isso gera sintomas ansiosos. Porque se a gente está falando sobre culpa, se eu me culpo por tudo, eu começo a pensar em 1 milhão de cenários. Sim. Entende? Então, eu já estou preocupada com tudo o que pode acontecer, porque eu me sinto vigilante o tempo todo. Então, quando é que eu descanso? Né? Se eu preciso estar atenta se o menino está dormindo direito e fazer a tarefa, se está tudo bem na escola, se está comendo direito, né? Na questão da roupa, do que está faltando, aí às vezes da casa, às vezes do trabalho, em qual momento eu tenho para mim, né? Em que momento eu olho para mim para saber se eu estou bem, né? E que ainda existem muitas críticas. Sim. Porque, né, é aquela ideia de que, quando a gente estava falando sobre essa questão da roupa, né, de que às vezes o menino está ali impecável, né, e aí se a mãe tiver, de alguma forma, com alguma coisinha ali faltando, aí as pessoas falam que ela é desleixada. É. Não se Né? arruma mais. O menino tá impecável. Mas a mãe, outra pessoa. Ai, você mudou tanto, você era tão assim, você era tão magra. Acho que a questão corporal talvez seja o que pega mais, sabe? Na mulher mãe. Porque nem todas conseguem retornar ou têm condição de retornar pro corpo, sabe? Pro corpo que tinham antes. E para a questão da disposição também, né? Porque, veja, altera toda a rotina de sono. Muitas mulheres escutam muito dizendo, você não dorme mais depois que você é mãe, porque você precisa estar atento, você acorda mais cedo agora, porque não é só você que precisa se arrumar, tem que arrumar você, a criança. Então, tudo isso gera, né, impactos nessa autoestima, Sim. né? Nessa imagem que se produz. Então, é a disposição, essas cobranças excessivas externas, né? E porque não é fácil o processo de criar e educar uma criança, né? Sim. Existe um ditado que diz de que é preciso toda uma aldeia para cuidar de uma criança. Então, imagine para uma mulher que está exercendo todos os papéis. Sozinha. Todos os papéis sozinha, né? Então, por exemplo, uma mulher sem rede de apoio. Então, quando se surge, por exemplo, uma discussão que eu acredito que está muito em alta, que é a exposição a telas. Então, tem aquela questão de que a criança não deve ser exposta muito a tempo de tela, tudo isso direitinho. Só que como é que faz aquela mãe que não tem uma rede de apoio? Que não tem... A rede é a tela. A rede é a tela. Entende? Essa mãe já se sente culpada também por causa da tela. Sim. Tem um dado que eu vi, inclusive, de um site, eu não sei se você conhece, que se chama De Mãe em Mãe, que é de uma pesquisadora também, chamada Giliane Bellarmino. E aí ela fez uma pesquisa com algumas mães em que ela falou com essas mães e a maioria delas falou que se sentem sobrecarregadas, se sentem tristes, se sentem insatisfeitas com essa rotina. Só que muitos desses casos, né, acabam gerando os sintomas que você falou, como a ansiedade. Mas eu queria saber o que essa mãe pode fazer, sabe? Porque depois que você tem um filho, você meio que cuidar dele acaba sendo uma decisão empurrada para você e aí você vai levando. Sim. Sabe? Porque o não cuidado pode gerar muitas consequências, tanto internas quanto externas, para a mãe, para a criança. E aí eu queria saber o que essa mãe pode fazer, sabe? Nesses casos. Então, o primeiro ponto é entender aquilo que é possível dentro daquela realidade.
Sim. Né? Então, por exemplo, se eu tenho metas que eu quero voltar a pensar, então, talvez voltar às minhas atividades típicas, né? Voltar, por exemplo, a fazer exercício físico, incluir alguma coisa de autocuidado dentro da minha rotina, eu preciso considerar a minha rotina. Então, assim, uma discussão que se faz quando a gente vai falar sobre saúde mental materna é sobre políticas públicas. Sim. Né? Porque, por exemplo, é preciso, se essa mãe precisa trabalhar, ela precisa de alguém que fique responsável por essa criança. Aí tem a questão da creche, por exemplo. Precisa-se desses espaços que possam a oferecer essa rede de apoio, caso a mãe não tenha. Porque muitas mães têm. Né? Podem deixar com a avó, se revezam ali com o cônjuge, mas São muitas não têm. Realidades e diferentes. realidades. Então, não existe uma receita pronta de como é que a gente lida aí de uma forma perfeita com a maternidade. Né? Muito irreal, seria ótimo se tivesse. Mas é sempre pensar o que é possível dentro daquela realidade. Né? E entender quais os recursos que eu tenho. Né? Então, o que é que eu tenho em termos de rede de apoio? Entender também o que o meu bem-estar é importante. Sim. Enquanto mãe. Então, eu preciso estar bem para que eu possa também exercer o trabalho de cuidado. Né? Então, existe toda uma questão em discussão sobre essa questão da saúde mental. Isso aumentou, inclusive, com a pandemia. Nós tivemos a formação, né, do que a gente conhece do Maio Furtacô. Né? Então, agora nós temos esse movimento nacional que acontece todos os meses no mês de maio, voltado para ações que falem sobre isso, sobre a saúde dessa mãe. Né? Então, não sabia. Pois é, nós temos aqui a Onda Furtacô em Campina Grande, né? A gente realiza todos os meses de maio, mas também ao longo do ano, ações, né? Então, por exemplo, sempre tem uma marcha nesse sentido, né? Aqui em Campina acontece no Parque da Criança, no mês de maio. Então, a gente sempre está nesse processo também de transmitir esse conhecimento, né? Mostrar àquela mãe que ela não está sozinha. Né, de que as queixas dela são válidas, entende? Sim. Porque muitas vezes ela é deslegitimada quando ela tenta falar sobre as questões dela. É vista, né, como fraca. Exato. E também, quando a gente vai falar sobre as mudanças, às vezes ocorre uma mudança até em termos de rede de apoio. Então, agora eu sou mãe, agora eu tenho uma prioridade, né, nesse sentido. Às vezes eu não tenho mais a mesma disponibilidade de tempo, e aí tem amigos que se afastam. Né? Então, tem mães que se sentem extremamente sozinhas nesse processo de maternar. Então, eu fui a primeira entre as minhas amigas a ser mãe. E agora eu já não consigo mais participar das atividades de antes. Então, eu me sinto sozinha. Ou então, aparece a queixa, né, mas reclamam que eu só falo sobre a maternidade, só falo sobre o meu filho. Mas aquela é a minha realidade no momento, né? Então, fica aquele sentimento de solidão, de que as pessoas não compreendem, né, de que deveria estar dando conta de mais coisa, né? Então, quando a gente pensa em estratégias de enfrentamento, não vai existir uma via única, mas existem vias possíveis. Sim. Né? Quando a gente fala, né, em programas, em políticas que falam e que desromantizam a maternidade, que falam também sobre o quão válido é ter dúvida, né, sobre ser válido também não ter essa questão de uma certeza sobre tudo, né? Porque às vezes existe uma preocupação tão grande de não traumatizar a criança, né? Que eu tento dar o máximo de mim e às vezes eu ultrapasso até os meus próprios limites nesse sentido. Sim. E entender também, quando você falou, né, o exemplo da sua mãe na questão da doutrina religiosa, de que entender que aquela criança que vai ser gerada, ela vai crescer e ela vai se tornar um indivíduo com opiniões próprias. É. Um indivíduo independente, né? Então, quando acontece alguma coisa na internet, as pessoas questionam, cadê a mãe dessa pessoa? Né? Como se a mãe fosse lá doutrinar, né, a criança e a mãe tivesse todo esse poder sobre a personalidade. É algo que meio que está enraizado. Mas eu não sei se isso é mais na nossa cultura, no Brasil, ou se em outras culturas a mãe talvez não tenha tanto esse
esse peso, esse papel, sabe? Sim. Você acredita que seja algo mais local? Ou... Eu acredito que é algo mais ocidental, né? Porque os estudos que eu tenho feito são com base nas sociedades ocidentais que tem muito essa questão da performance do gênero. Então, quando a gente fala sobre a questão do cuidado e da maternidade, a gente também está falando de uma perspectiva de gênero. Né? Então, acredito que seja sobre isso. Bom, gente, esse é um tema muito, muito abrangente. Tem várias coisas ainda para a gente saber sobre, que eu acredito que tenham muitas pesquisas ainda em andamento, né, Camila? Mas a gente precisa ir se encaminhando para o final, infelizmente. Tá. E para a gente encerrar, eu queria falar um pouco, porque a gente falou muito sobre a mulher que não quer ser mãe, né? Eu senti que a gente foi por esse caminho, o que é muito importante, né? Mas eu também queria falar um pouco sobre a mulher que quer ser mãe e ela não consegue, entendeu? Porque eu vejo que isso acaba sendo um grande dilema. Eu penso que, tipo assim, aquela mãe que não consegue ser mãe observa muitas vezes aquela outra mãe que tá rejeitando ali o seu filho e falando assim, cara, como eu queria. E tem aquela questão que a gente tinha falado sobre a perda gestacional. Sim. Sabe? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como essa perda gestacional também é um tema importante para colocar essas mães que querem ser mãe em perspectiva. Então, quando a gente vai falar sobre essa questão, a gente falou sobre a romantização e tudo, e a gente fala que é também de um desejo, né? E aí, quando a gente vai falar, principalmente, dessas mães tentantes, é que existe todo um processo de invisibilização delas. Elas não são vistas, e quando são vistas com pena. Sim. Muitas olham para elas, né, como se as bichinhas, né, não tá tentando tanto. E quando ocorre, por exemplo, uma perda gestacional ou perdas sucessivas, ocorre-se também que as pessoas não entendem que aquele é um processo de luto. Então, quando uma mãe perde um bebê, seja uma perda fetal, um aborto espontâneo, né, uma perda neonatal, que é assim que nasce, né, entende-se como se, a partir daquele momento, essa mulher não fosse mais mãe. E aí, o primeiro discurso que a sociedade tem de consolar é dizer, não, mas você pode ter outro. Né? Você ainda é tão jovem, você ainda pode tentar de novo. Né? Então, não entendem que aquela mãe ela não deixa de ser mãe. Ela é uma mãe que perdeu um filho. Quando, por exemplo, nós temos uma perda de um filho, que é, por exemplo, uma criança, um adolescente, um adulto, que seja, ocorre que as pessoas compreendem melhor esse luto da perda do filho, porque aquele indivíduo esteve externamente no mundo. Sim. Entende? Então, as pessoas o conhecem, criam laços. Então, parece que é como se aquele luto fosse mais visto e mais validado socialmente. Quando uma mulher passa pelo processo de perda gestacional, aquele bebê existia principalmente para ela. No processo simbólico, né, das expectativas que ela tinha sobre isso, dos sonhos que ela tinha, do desejo que ela tinha. Ela e também a família, né? Então, é esse pai, são os avós, ela existia naquele âmbito familiar. E quando ela perde essa criança, ela não deixa de ser mãe. Mas, às vezes, ela não sabe disso, né? E aí, quando acontece, por exemplo, que essa perda gera um diagnóstico de infertilidade, é toda uma questão que precisa ser vista de uma forma delicada, né? Porque não é algo fácil. Porque se existe todo esse apelo social para uma maternidade que não pode ser exercida, também é um processo de luto de uma expectativa criada. Sim. Né? E quando a gente está falando sobre o processo de perda, né, essas mulheres elas são levadas normalmente aqui no Brasil para maternidades, para que seja visto se precisa ser feito o procedimento chamado curetagem, que é um processo de limpeza para que não ocorra nenhuma infecção, né? Só que não deixa de ser um processo invasivo.
E, normalmente, ainda não existe uma separação entre o leito dessa mãe que perdeu um bebê e o leito da mãe que acabou de ter um bebê. Meu Deus. Então, imagina como é que fica essa mulher que acabou de perder um filho, que chega num quarto cheio de mulheres com filhos. É grave para a saúde mental. Sim. Não é? Então, existem discussões, projetos de lei nesse sentido, para que ocorra realmente essa separação. E enquanto equipe de psicologia, né, principalmente atuante em hospital, a gente busca fazer, primeiro, essa educação em saúde, de que ela não deixa de ser mãe, validar esse luto é muito importante, e entender também rituais de despedida. Então, às vezes, é uma cartinha que se prepara, é uma caixa de lembranças, né? Porque essa mãe chega, ela montou um quarto, às vezes, para essa criança, né? Que vai ser preciso desmontar. E se aconselha também que a família não desmonte sem ela. Que às vezes é isso, quer-se fingir que nada aconteceu. Só que como é que fica a cabeça dessa mulher que montou um quarto, aí ela perde o bebê, chega em casa, não tem quarto? Sim. Ela fica pensando muitas vezes até, meu Deus, será que isso realmente aconteceu? Gera uma confusão, um sofrimento. Era uma vida que para ela, ainda mais para ela, era algo quase como palpável, digamos É assim. palpável, né? Porque a vontade de ser mãe, como você disse, é algo que a gente alimenta desde a infância, né? Cria-se um imaginário, cria-se uma expectativa, já se imagina o bebê, já imagina lá na frente, né? Às vezes se preparou, fez o plano de parto, todo bonitinho, e aí não vem esse bebê, né? Então, tudo isso é algo que a gente trabalha em questões de saúde mental, porque não é fácil, é um processo de fato de luto, né? Então, seja a mãe que não consegue ter filhos, seja a mãe que perdeu um filho, é um processo de luto. É o luto das expectativas, é sobre uma mudança de rota que vai precisar ser feita e que é muito importante o apoio nesse momento, Sim. né? A compreensão. E assim, para quem não consegue ter esse apoio, né, de um parceiro, um apoio familiar consistente, né, um firme, o ideal é a ajuda profissional, né? Com certeza. Entende? O profissional ele está ali também para facilitar esse processo, né? Porque o que acontece? Existe também movimentos de sintomas depressivos a partir de uma perda, como qualquer outra perda, né? Nesse caso. Então, quando a gente está falando num termo de psicoterapêuticos, né, a gente fala sobre esse auxílio profissional para que essa mulher possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, é muito importante que se discutam questões em torno da maternidade, que sejam incentivadas as questões das políticas públicas, Sim. né? Movimentos como o Maio Furta Cor que sejam fortalecidos e que também exista esse recurso, né? Que é o recurso psicoterapêutico, a quem essa mãe possa recorrer. Cá, e as mães que não têm condição de ter um profissional assim, pagar um profissional, elas podem estar indo no sistema público de saúde, lá eles fornecem esse tipo de profissional? Então, nós temos o serviço público, né? Então, por exemplo, às vezes os postinhos de saúde, né, as unidades básicas fazem esse encaminhamento, né? Tem também, quando a gente está falando, né, temos as universidades públicas, que elas também ofertam serviços psicológicos, as que têm o curso de psicologia, né? As universidades que têm o curso de psicologia têm o serviço escola de psicologia. Sim. Né? Então, pode ser feita através disso também, né? Então, tem essa cobertura, que a gente gostaria que fosse ampliada. A gente queria que todas as mães, todo Tivessem mundo, né? Não né? só as mães, mas todo mundo que está passando por problemas, né? Por uma carga muito pesada, conseguisse ter atendimento. Sim, seria o mundo ideal. Seria o mundo ideal. Cá, vou ter que finalizar, tá? Porque realmente a gente tá aqui com tempo curto. Mas, assim, todas as informações que você trouxe foram muito importantes. Esse é um tema muito importante porque a gente está acostumado a ver a mãe, assim, como uma pessoa que sempre está do nosso lado, mas não as dores que ela carrega,
né? Sim. E eu acho para nós, principalmente enquanto mulheres que podemos ou não ser mães, saber mais sobre esse assunto é muito importante. E é muito importante que a gente consiga falar sobre isso hoje em dia. Com certeza, eu agradeço demais o espaço, né, para falar um pouco do que eu pesquiso, do que eu trabalho e trazer cada vez mais a relevância desse assunto. Sim, muito obrigada. Pessoal, encerro aqui, tá? O nosso primeiro episódio piloto do PodPesc, podcast do perfil Pesquisa Coletiva. Lembrando que esse especial sobre saúde mental, tá? É uma ação que a gente está fazendo para o Setembro Amarelo, que é um mês que fala sobre a prevenção do suicídio, e a gente entende que os problemas, né, da falta de saúde mental da mulher-mãe podem levar ao suicídio. Sim. Então, é muito importante que você, mulher-mãe, cuide da sua saúde mental. A gente sabe que existem muitas realidades, nem toda mãe tem a mesma realidade, Sim. nem toda mãe tem condição, mas se você puder buscar qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de apoio, seja familiar, seja profissional, seja do seu parceiro, busque e fale, né? É importante você falar. Sim. A profissão do psicólogo é essa. Você precisa falar para que ele possa te ouvir. Então, buscar qualquer tipo de pessoa que consiga dar esse suporte. E a gente também tem, eu queria indicar aqui para você, né, que não conseguir, talvez, esse apoio físico de uma pessoa física, para estar buscando o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que tem todo um suporte para pessoas que estão passando por problemas psicológicos graves. Então, se você é mãe, sente que está precisando dessa ajuda, você pode estar entrando em contato do número 188, a ligação é gratuita, ou pelo site cvv.org.br. Bom, é isso. Novamente, muito obrigada, tá, Camila? E se vocês querem acompanhar ali os próximos episódios do nosso especial, pode seguir @pesquecoletiva, tá, gente? Lá no nosso Instagram a gente vai estar publicando todas as novidades sobre o podcast, então não deixem de nos acompanhar. Um beijo e até a próxima semana.